Com muito orgulho, eu quero chamá-la neste momento, Renata Carvalho. Muito bom dia a todos vocês. É um prazer estar aqui com vocês neste momento. Quero começar contando uma história que aconteceu em 1984. Eu tinha 7 anos de idade, era uma menina bem magrinha e bem tímida. A minha mãe costumava dizer: fala alto, Renata, as pessoas não conseguem ouvir a sua voz. Eu realmente preferia me esconder. Mas dentro de mim, apesar da minha timidez, tinha um sonho bem barulhento. E esse sonho nasceu quando eu estava sentada no sofá da minha casa, da minha sala, assistindo ao programa Balão Mágico, apresentado pela Simone. Eu olhei aquela menina e eu fiquei encantada. Eu quero o que ela tem. Parece tão divertido trabalhar na televisão, ser apresentadora. Ela consegue falar com as pessoas, crianças, adolescentes, adultos, de uma forma tão fácil. Mas como eu posso fazer isso, sendo que eu sou tão tímida? Não tenho coragem de conversar e nem mesmo de olhar nos olhos das pessoas. E então, esse sonho, como ele era muito grande, fez com que eu começasse a me mover. Pedia para os meus pais comprar os discos do Balão Mágico. E escondidinha, sem ninguém olhando, eu começava a imitar a Simone. Ouvia música e eu procurava fazer exatamente tudo o que ela fazia. Eu copiava o timbre da voz, eu copiava o jeito dela falar, o jeito dela cantar. E isso foi moldando quem eu sou hoje. E aí, naquele momento, eu começava até mesmo a ter ensaios mentais. Eu pensava assim: nossa, o dia que eu for famosa, eu preciso ter repertório para conversar com esses artistas. Então eu ficava ensaiando na minha cabeça como seria a minha primeira conversa quando eu conhecesse a Simone. O que eu vou falar para ela, o que eu vou perguntar, como eu vou me comportar. Ela precisa saber que eu sou inteligente, mas para isso eu não posso ser tímida. Eram ensaios e ensaios. E nesses ensaios eu também me imaginava na televisão, apresentando para muitas pessoas, falando para o Brasil inteiro. E esses ensaios me faziam feliz. Para mim não seria impossível, eu vivia essa realidade. Eu vou chamar isso de realidade paralela. É como se tudo aquilo já estivesse, de fato, acontecendo na minha vida. Eu não me preocupava com o destino. Eu estava curtindo a jornada. Para mim, estava lindo daquela forma. E é claro que, com o tempo, eu precisava financiar o meu sonho. E para financiar o meu sonho, meus pais não podiam me ajudar financeiramente, não haviam recursos. E eu comecei a trabalhar cedo, com 13 anos de idade, para poder fazer cursos e mais cursos. E dentre esses cursos, eu fiz curso de canto, modelo e manequim, teatro. E eu tive até algumas bandas, eu tive banda. Eu me apresentei no programa de TV, na minha adolescência. Comecei a trabalhar no McDonald's para poder ter esses recursos e fazer com que acontecesse esses meus sonhos. E dessa forma, eu fui levando a minha vida até chegar um primeiro desafio, a maioridade. Você já tem 18 anos, Renata, você não pode viver de sonho. Vamos trabalhar, meu bem, de uma outra forma, né? Vamos fazer uma faculdade para você arrumar um emprego melhor. Essas eram as palavras da minha mãe. E mesmo eu querendo seguir por esse caminho do jornalismo ou do teatro, eu fui fazer administração de empresas. Porque era algo mais seguro, segundo a minha mãe, que me daria a possibilidade de trabalhar em qualquer lugar. E eu fiz 2 anos de administração, abandonei essa questão, esse sonho de seguir com o jornalismo e na comunicação. E então eu fui participar de um workshop de educação física. Nada a ver, né? O que a Renata está fazendo lá? Algo me chamava. E foi promovido pela própria faculdade na época. Eu estando nesse workshop, eu via aquelas pessoas com brilho no olhar, porque eram estudantes de educação física.
E eu não tinha esse brilho. E por que eu não tinha esse brilho? Eu tinha abandonado o meu sonho. Mas foi exatamente naquele momento em que eu me perguntei: o que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu não estou onde eu quero estar? Por medo, muitas vezes. E muitas vezes a gente deixa de fazer o que a gente sonha por medo. E aí resolvi, naquele momento, deixar a faculdade de administração de empresas. Comprei uma super briga com os meus pais, mas eu comecei a me preparar para fazer a faculdade que eu sempre sonhei, que foi a faculdade de jornalismo. E algo muito interessante é que desde o início, no meu primeiro ano, eu já comecei a fazer estágio na TV. E não era somente a TV da faculdade. Era uma TV onde havia exibição real aqui em Ribeirão Preto. E foi assim que eu voltei a me conectar comigo, com os meus sonhos e com as minhas antenas. Imagine você que somos como antenas receptoras. Nós recebemos a energia que nós emanamos. Então, no momento em que eu era criança e estava sonhando com tudo aquilo acontecendo, eu estava muito feliz. No momento em que eu saio dessa vibração do sonho, eu me desconecto com a minha essência, com aquilo que eu nasci para fazer, então eu me sinto bem triste. E quando eu volto para o jornalismo, eu começo a me conectar novamente com essa antena que me leva a fazer algo diferente e extraordinário. Muito bem, depois do momento incrível de passar pelo estágio, eu fui participar de um concurso na Rede Bandeirantes, isso no terceiro ano de jornalismo. O programa era o Sabadaço, para quem é mais velho vai se lembrar, apresentado pelo Gilberto Barros. Ele fez um concurso chamado Novos Talentos e tinham várias categorias, e eu participei na categoria de apresentador de telejornal. Fui com muito medo, e para quem acredita que porque eu já sou comunicadora eu não fico nervosa de subir no palco, sim, eu fico nervosa quando eu estou aqui. Lude também já comunicou que também fica, isso é natural. Mas naquele momento era a primeira vez que eu estava pisando num palco com plateia para o Brasil inteiro. Era ao vivo o programa. E obviamente eu fui para o banheiro várias vezes antes de pisar naquele palco. Foi quando eu tive uma ideia, sem saber exatamente o que eu estava fazendo, mas eu comecei a me conectar com aquele artista que eu mais gostava, que na verdade, uma jornalista, Ana Paula Padrão. Fechei os meus olhos, me imaginei sendo Ana Paula Padrão naquele palco. No momento que eu colocar meu pé direito no palco, não sou mais Renata. Como a Ana Paula Padrão se comportaria? O que ela falaria? De que forma ela falaria? E foi exatamente isso que aconteceu. Eu coloquei o pé no palco, participei das 3 eliminatórias, fui para a final e ganhei o concurso como melhor apresentadora do Brasil. Esse foi o meu marco. Foi quando eu realmente olhei para aquela criança novamente e falei: cara, Renata, você conseguiu. E a partir desse concurso, eu fui contratada pela TV Record em Ribeirão Preto. Fui a primeira apresentadora de um telejornal noturno na TV Record em Ribeirão Preto. E depois da TV Record, vieram outras oportunidades também. Fui para a Band, e aqui é algo muito especial que eu tenho que trazer, porque todo sonho do jornalista é ser repórter de rede nacional. E eu fui convidada a ser uma dessas repórteres pela Bandeirantes, e a primeira vez que fui chamada foi pelo Ricardo Boechat, em uma reportagem que aconteceu aqui em Ribeirão Preto, e eu estava assistindo da minha casa, a reportagem já estava gravada, e eu me lembro até hoje de estar assistindo junto com a minha mãe, e no momento em que ele fala: vamos para Ribeirão Preto com a repórter Renata Carvalho, eu quase surto. Eu choro, eu pulo, eu esperneio, eu faço muita festa. E mais uma vez eu olho e falo: caraca, Renata, deu certo. Olha isso. São coisas assim que muitas vezes a gente nem acredita. E aí, uma coisa muito importante também é que na TV Clube, eu tive, que era a Band, né? Eu tive esse momento, mas também tive um outro momento que me fez desistir temporariamente da carreira, que foi o meu divórcio. Quando eu tiro o meu divórcio, tudo cai para mim. E eu perco tudo. Eu perco o meu ânimo, meu desejo, a minha vontade, meu sonho, minha casa.
Eu sou sustentada pela minha mãe, porque aquilo realmente me tirou todo o chão. Só que 1 ano depois, eu começo a voltar a mim e falar, eu preciso fazer alguma coisa. Eu era feliz, agora eu não sou, preciso voltar a fazer alguma coisa. E eu começo a fazer um curso em São Paulo de liderança. Mal sabia eu que dentro desse curso tinha uma gerente da Fox Channel do Brasil e que me convidou para ir para a Fox. E nesse momento, eu olho, a Disney tinha acabado de comprar a Fox, eu estava integrando o grupo Disney no país. Eu chego lá e olho para tudo aquilo e falo, cara, não, isso não é para mim. Eu não sou tudo isso. Não vou conseguir. E ela sempre me orientando, se você está aqui é porque você pode. E eu duvidei de mim durante muitas vezes. E a minha filha, que é uma criança, falou, mãe, é a Disney. Se você está lá é porque você consegue. Ela tinha 9 anos de idade apenas. E foi ela quem me deu a força que eu precisava para continuar aqui. E dentro da Fox eu aprendi muitas coisas. E voltei para cá, fui para o SBT em rede nacional também. E o que eu quero trazer aqui é que quantas vezes a gente se desliga dos nossos sonhos por medo. E tantas vezes a gente deixa de sonhar por medo do que os outros vão pensar. E aí o que eu quero trazer como ensinamento é o fato de que quando você tem momentos no seu passado em que você fica remoendo esse passado de dor, esse passado ele fica presente na sua vida. E quando você sonha com o futuro fica presente na sua vida. E tudo que eu mais fiz na minha vida toda sem saber é sonhar com o futuro, e o futuro está acontecendo agora, nesse exato momento. E eu quero encerrar com uma frase de Eclesiastes que diz: o que já foi, o que é já foi, e o que será também já foi. Passado, presente e futuro estão acontecendo agora, neste exato momento. E lembra da Simone? Que eu queria conhecer e fazia ensaios mentais? Eu conheci ela. E da forma mais inusitada que eu poderia imaginar. Eu estava apresentando um telejornal na Record, ela entra na redação, se apresenta, foi para me conhecer. Ela foi para me conhecer. Uma amiga minha diz o seguinte: Renata, quando você está preparada, você não precisa fazer nada. O seu sonho vem até você. E é exatamente isso. Eu quero deixar como lição é que nós podemos tudo o que nós quisermos. Sonhar com o futuro, estar alinhado, pensamento, fala, sentimento e ação, coerência cardíaca, para que a gente possa realizar os nossos sonhos. Muito obrigada.